Vamos falar agora da perseverança dos santos, ou seja, do efeito de toda essa visão teológica, de todos esses conceitos doutrinários, o que efetivamente eles geram em nós, como santos de Deus, a convicção de que isso é algo real, verdadeiro e permanente. Para tanto, eu quero começar esse episódio citando a fala do teólogo reformado Hermann Hotzmann. A perseverança dos santos é um ato da graça de Deus, pelo qual ele preserva os crentes e santos em Cristo Jesus, em seu poder e por meio da fé, até o fim para a salvação e glória, de forma que eles lutam o bom combate da fé e de forma que nunca possam cair da graça que uma vez receberam. Essa é a perspectiva da perseverança dos santos que nós encontramos também sendo afirmada por Jesus no Evangelho, segundo escreveu João no capítulo 10, do versículo 22 até o versículo de número 30. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. A perseverança dos santos evidencia a dureza do coração humano. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus escritas por João, percebemos que a perseverança dos santos, em primeiro lugar, evidencia essa dureza. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. O coração do ser humano naturalmente está fechado para Deus. Nós não somos naturalmente inclinados a caminhar na direção dele, porque estamos completamente afundados em nossos pecados, que é uma realidade em nossa vida. Nós fazemos o mal que nós não queremos fazer, porque esse mal tem contaminado a nossa vida, pensamentos e ações. Então, estamos constantemente seguindo na direção dos nossos desejos, vontades e autonomia, fazendo do nosso jeito e não do jeito de Deus. Essa é a nossa inclinação. É assim que o nosso coração está contaminado pelo pecado, distante de Deus. Muitas pessoas ouvem e vivenciam a ação de Deus, mas ainda assim não se quebrantam diante daquilo que ouvem e veem. Muitas vezes questionamos que as pessoas estão vendo a ação maravilhosa, extraordinária de Deus, e ainda assim elas duvidam. Nós podemos perceber isso ao longo da história, nas páginas da Bíblia. Mesmo aqueles que viram coisas miraculosas, movimentos sobrenaturais, como quando o povo de Israel estava saindo do Egito e coisas fora do comum aconteceram. Mesmo assim, muitos não creram. Muitos que estavam caminhando pelo deserto e viam os milagres de Deus noite e dia, ainda assim não criam, mas seguiam com o coração completamente fechado para Deus. Muitos que são inclusive alvos da graça comum de Deus, dos milagres dele. Esse é um aspecto interessante. Eu venho falando a respeito dessa graça especial que tem a ver com a redenção que só nos é dada em Cristo Jesus e nós só entendemos pela ação do Espírito Santo. Mas ainda aqueles que não compreendem essa graça, que não são tocados pelo Espírito, também são alvos da graça de uma maneira comum, porque afinal de contas eles podem experimentar a ação, o cuidado e os milagres de Deus. A Bíblia relata a história de alguns homens que padeciam por causa de uma doença gravíssima, a lepra, como você pode encontrar lá em Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 a 19. 10 desses homens estiveram diante de Jesus, que mandou que eles fossem se lavar e assim estariam curados. Desses 10, apenas um voltou até Jesus, entendendo exatamente o que tinha acontecido. Os outros 9, apesar de terem sido agraciados e curados, permaneciam com o coração endurecido e se mantiveram distantes de Deus. Isso se dá porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e somente uma ação externa, que não nossa, e essa é a ação de Deus caminhando em nossa direção. Esse é o mover do Espírito Santo falando aos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Só isso é que pode gerar a possibilidade de compreendermos quem Deus é, quem nós somos e o quanto nós carecemos dele. Nas falas de Jesus, nesse texto de João, nós percebemos o quanto o coração do ser humano é endurecido.
E é por isso que, apesar de aqueles religiosos o questionarem sobre o fato dele deixar transparecer que era o Messias, o Cristo, mas não deixava isso claro e fazia suspense, Jesus responde: eu já disse que sou, eu já tenho mostrado isso para vocês através das obras que o Pai tem feito por meu intermédio, mas vocês não creem, porque vocês têm um coração duro, porque não são as minhas ovelhas e estão mortos em seus delitos e pecados. A perseverança dos santos evidencia o chamado irresistível de Jesus, porque fala de um outro aspecto, que apesar de eles não serem ovelhas e não entenderem, existem aqueles que são as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus é aquele que entra na história pelo resgate daqueles a quem o Pai o deu, para derramar o seu sangue e a sua vida por amor àqueles que o Pai confiou a ele. A ação do Espírito Santo é aquilo que abre os nossos olhos e ouvidos para ouvir a voz de Jesus. Isso é incrível e inexplicável. Eu sei que quando falamos sobre esse assunto, ficam alguns questionamentos, por que isso ou aquilo aconteceu em determinado momento e não antes? Por que acontece com um e não com outros? Por que alguns ouvem e outros não? Porque é o Espírito Santo de Deus que convence, que abre os olhos e os ouvidos, que faz com que percebamos quem Deus é. É a ação graciosa dele na nossa vida que faz com que não tenhamos outra condição a não ser nos rendermos. Quando fica claro, nós compreendemos esse amor registrado no Evangelho. Jesus diz que conhece as suas ovelhas e ele nos conhece intimamente. Ele sabe exatamente como funciona o nosso coração. Quais são as nossas necessidades, quais são as nossas frustrações. Ele conhece as nossas limitações, ele age na nossa vida a partir de quem nós somos. A ação de Jesus não é meramente espiritual, mas ela é integral, porque diz respeito ao nosso espírito, à nossa salvação, pelo seu mover redentor, mas há também a ação de Jesus de cuidado para conosco, no que diz respeito à nossa vida, ao nosso físico e às nossas emoções. Ele é aquele que age a partir das especificidades que você e eu temos. E ele está afirmando: eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei do que elas precisam, quais são as necessidades delas. E isso nos traz segurança, alegria, paz e esperança. Jesus continua dizendo que essas ovelhas são aquelas que o seguem. As atitudes do discípulo de Jesus devem refletir o seu próprio caráter. Quando compreendemos que fomos alvo do amor de Deus e que isso se deu de maneira graciosa, não pelo nosso merecimento e capacidade, mas exclusivamente pela ação do Espírito Santo em nossa vida, o nosso coração fica constrangido e nos faz responder ao chamado dele e caminhar na direção que ele aponta. Por isso, nós passamos a seguir os seus princípios, preceitos, valores e refletir o seu caráter em todas as nossas atitudes. Nós não fazemos isso para conquistar ou merecer seu amor, mas em resposta ao amor com o qual ele já nos amou, porque nós fomos alvos dele, fomos chamados por ele, ouvimos a sua voz, nossos ouvidos e olhos foram abertos e agora temos uma nova vida. Jesus é aquele que faz na nossa vida novas todas as coisas. Ele é capaz de nos transformar independentemente do que tenhamos vivido ou feito. Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. O chamado dele é irresistível porque não tem como você dizer não para a melhor notícia que você já recebeu. O próprio Espírito toca o seu coração e abre os seus olhos e agora você não pode mais ignorar, não é mais ignorante. Você vê e enxerga o quanto você estava distante, qual era o seu fim. Você estava condenado, mas agora, pela graça de Jesus, pode ter esperança de que um dia os seus olhos vão se fechar para a história, mas vão se abrir para a eternidade. Você estará diante do Criador, na presença do nosso Redentor. Ainda a perseverança dos santos evidencia a fidelidade de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está dizendo que a sua obra, o seu sacrifício, o que ele haveria de fazer e que ele iria até as últimas consequências para pagar a dívida que aqueles que eram seus tinham. Esses jamais perecerão, ninguém poderá arrancar da sua mão. Vida eterna não diz respeito ao merecimento, é graça. E se é graça da parte de Deus, ele não fica mudando de ideia. Um dos seus atributos diz respeito à sua imutabilidade. Deus tem mais coisas para fazer do que ficar sentado com um bloquinho, um lápis, uma borracha, olhando se nós merecemos estar com o nome escrito no livro da vida. Ele não fica olhando se nós ajudamos uma pessoa a atravessar a rua, levamos comida para quem precisava, para escrever o nosso nome no livro da vida. Ou se nós brigamos no trânsito ou fizemos qualquer outra coisa errada para pagar o nosso nome do livro da vida.
Nós diminuímos demais o sacrifício de Jesus quando temos essa mentalidade tão pequena e colocamos o foco em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. O foco não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Ele fez. E no momento que começamos a colocar um monte de outras coisas para validar o sacrifício de Jesus, estamos dizendo que Ele é insuficiente. Não podemos pensar dessa maneira. Quando Ele entra na história, morre por nós. Esse sacrifício é real. Quando o Espírito de Deus toca o nosso coração, faz com que os nossos olhos vejam, constrange os nossos corações. Isso é completo, não para no meio. Então, Ele não muda de ideia. Jesus está dizendo, ninguém vai arrancar da minha mão, porque nada pode nos separar do amor de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso se fez claro para nós pela ação do Espírito Santo, nós não perdemos mais isso. Deus é fiel, é imutável, isso não muda. Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. Em muitos momentos nós podemos entristecer, apagar o Espírito Santo no nosso dia a dia, como já falei em episódios anteriores, e como escreveu o apóstolo Paulo, não apaguem o Espírito. Isso significa que nós, muitas vezes, começamos a deixar de ouvir a orientação do Consolador, do Auxiliador, e começamos a dar atenção às nossas vontades, a fazer as coisas do nosso jeito. Afinal de contas, nós ainda vivemos em um mundo instável, que é dominado pelo pecado, e isso muitas vezes nos contamina, nos seduz, faz com que nós voltemos a focar em nós mesmos e não em Deus. Mas isso não significa que nós perdemos aquilo que graciosamente Ele nos deu. Até porque nós entendemos a afirmação de Paulo a Timóteo, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E é Ele que no momento adequado constrange o nosso coração e nos faz perceber que é impossível continuar vivendo esta vida longe dEle. É Ele que através do Espírito faz com que percebamos que o melhor lugar para se estar é no centro da sua vontade. Por último, a perseverança dos santos evidencia o poder de Deus. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus afirma, foi meu Pai, Criador de todas as coisas, que os deu a mim. Deus é o autor da salvação, não fui eu nem você quem teve essa ideia. Nós tentamos achar um caminho de volta e não chegamos a lugar nenhum, afinal de contas estamos mortos em nossos delitos e pecados afundados neles. Nosso padrão de bondade não se equivale ao padrão de Deus, nós conhecemos e nos agarramos ao que é mal e não podemos estar misturados com Deus, mas Ele é aquele que cria a possibilidade, que elabora o plano da substituição para que nós possamos ter livre acesso a Ele. Ele é o autor da salvação, Ele é todo poderoso e então pode fazer aquilo que nós não podemos. Os discípulos, conversando com Jesus a respeito daqueles que entrariam no reino dos céus, começam a perceber que seguir alguns princípios e preceitos é algo de fato complicado, então questionam Jesus, mas quem vai entrar? É impossível. E a resposta de Jesus é que para Deus tudo é possível, que Ele é poderoso, é aquele que cria a possibilidade de trazer você de volta. Ele e somente Ele, em sua soberania, que prepara tudo para ter você com Ele. E isso traz um efeito surpreendente para a nossa vida, pois nos faz depender dele. Não existe nada que eu e você possamos fazer que vai levar Deus a nos amar mais ou menos. Ele nos ama e nos trouxe para Ele em Cristo Jesus. Ele olha para nós e nos ama e age amorosamente porque Ele vê o primogênito entre nós, o Filho amado em quem Ele tem prazer. Ele vê o sacrifício redentor de Jesus. É por isso que Ele nos ama, porque quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus. E Jesus Cristo é o Deus encarnado. Eu sei, isso nos confunde às vezes, pensar que Deus enviou Deus para entrar na história, mas é importante termos essa consciência de que Jesus não era simplesmente um cara com bons princípios, um vanguardista, um revolucionário à frente do seu tempo. Jesus não era nada dessas coisas, era quem Ele disse ser, o próprio Deus encarnado. E se não for isso, não vale a pena segui-lo. Parafraseando as palavras do escritor irlandês C.S. Lewis, se Jesus não é quem Ele disse ser, Ele era um louco, um mentiroso e não vale a pena ter nenhum tipo de relacionamento com Ele. Seguir ou ouvir o que Ele tem a dizer. Mas se Jesus é quem Ele disse ser, o próprio Deus encarnado,
temos que nos render aos seus pés. O texto de João afirma que nós perseveraremos, estaremos com o Pai e que nada pode nos arrancar da mão dele, da mão do Pai. Ele diz que ele e o Pai são um. Jesus proclama aqui a sua divindade e mostra o poder de Deus, a salvação. Deus é aquele que pode nos assegurar a respeito da nossa salvação. Hoje, eu e você podemos responder a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? Nós podemos dizer que sim, quando nós entendemos que fomos tocados pelo Espírito Santo, aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque o Deus que nós cremos é poderoso para fazer isso, e quando Ele faz de maneira completa. Assim como diz o texto, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele conclui, não para na metade, ele vai até o fim. O Deus que chamou você não lhe deixa no meio do caminho. É aquele que continua trabalhando em você, levando você na história, na direção da maturidade, e que tem preparado para você na eternidade um lugar para que você possa viver efetivamente como nós fomos criados para viver, a presença gloriosa e maravilhosa do nosso Criador, onde não haverá mais o pecado. E, consequentemente, não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem lágrima. Esse Jesus poderoso é o Jesus que nós cremos. Quando nós compreendemos as doutrinas da graça, a percepção da soberania de Deus, nós temos segurança, porque nós não cremos em um Deus pequeno, que muda de ideia a qualquer momento. Nós não cremos em um Deus minúsculo, cujo sacrifício é insuficiente. Nós cremos em um Deus poderoso, de ações efetivas, verdadeiras. E nós cremos no Cristo Redentor, cujo sacrifício é eficaz, eficiente e pode nos trazer para Ele de uma maneira que nós não conseguiríamos nunca fazer. Pastor John Piper, falando dessa temática, afirma: qual é a conexão entre esta segurança, essa perseverança prometida e a cruz do nosso Senhor Jesus? Pouco antes de Jesus derramar seu sangue pelos pecadores, ele levantou o cálice na última ceia e diz, em Lucas 22:20 está registrado: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. O que isso significa é que a nova aliança, prometida mais explicitamente em Jeremias 31:32, foi garantida e selada pelo sangue de Jesus. A nova aliança se torna realidade porque Jesus morreu para estabelecê-la. E o que a nova aliança assegura para todos os que pertencem a Cristo? Perseverança na fé até o fim. Ouça Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eles não podem, eles não vão. Cristo selou esta aliança com seu sangue e Ele comprou a sua perseverança. Se você está perseverando na fé hoje, você deve isso ao sangue de Jesus. O Espírito Santo que está operando em você para preservar a sua fé, honra a compra de Jesus. Deus, o Espírito, opera em nós o que Deus, o Filho, obteve para nós. O Pai planejou, Jesus comprou. O Espírito aplica todos eles infalivelmente. Deus está totalmente comprometido com a segurança eterna de seus filhos, comprados pelo sangue. Espero que ao chegar até aqui você tenha sido impactado e constrangido pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A compreensão das doutrinas da graça é algo de fato libertador. Nos liberta da escravidão da religiosidade, da licenciosidade, nos faz descansar no Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que levou o nosso fardo pesado e nos deixou seu jugo leve. E esse novo entendimento o leve a viver a cada dia, refletindo o caráter de Cristo, fazendo a diferença em cada uma de suas atitudes e compartilhando da graça maravilhosa com todos aqueles que estão ao seu redor. Muitos erroneamente afirmam que uma teologia baseada nas doutrinas da graça é pobre na perspectiva da evangelização. Eu creio exatamente no contrário. A compreensão genuína do amor de Deus revelado em Cristo Jesus é o que mais nos impulsiona a compartilhar tal amor com atitudes e palavras. O Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, mas aprove a Deus, em sua imensa sabedoria, definir que essa ação do Espírito se daria quando o Evangelho fosse pregado de maneira genuína. Afinal de contas, a fé vem por ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo.